Boa noite a todos. Agradeço aos que já estão presentes para este webinar da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. É o primeiro webinar aberto e que tem esta nova missão de alertar para o Guia Técnico número 3 da Direção-Geral de Saúde, de toda a equipa, que a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho também participa, que está dedicado aos riscos psicossociais. Este webinar surge na sequência dos webinars da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, que são fechados e para grupos de trabalho mais pequenos, mas desta vez achámos que seria uma boa altura para que fosse aberto por este serviço à comunidade de saúde ocupacional e não só. Recebemos algumas informações de que vamos ter aqui nesta sessão várias pessoas que não são dos serviços de saúde ocupacional, mas estão em serviços afins e interessados nos riscos psicossociais dos trabalhadores, quer sejam de profissionais de recursos humanos, quer sejam da gestão. Este webinar tem duas pessoas muito especiais, os oradores que vão apresentar este guia, o Dr. José Rocha Nogueira, que é médico de saúde pública e é o coordenador do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, e a doutora Sandra Moreira, que também já conhecerão dos congressos, nomeadamente os dois já estiveram no Fórum Nacional de Medicina do Trabalho. O último, dizia eu, a doutora Sandra Moreira, técnica de saúde, superior de saúde, e que é membro da equipa técnica de coordenação do Programa de Saúde Ocupacional. São dois grandes pilares de todo o trabalho desenvolvido durante muito tempo. Não pensem que este trabalho para este guia começou porque a pandemia veio trazer ao de cima os riscos psicossociais, mas, de facto, usando a classificação, que é até muito habitual, no relatório único, temos os riscos químicos, físicos, biológicos, os relacionados com o trabalho e os psicossociais. Todos sabemos que os psicossociais são dos mais difíceis de quantificar, de identificar, de objetivar, portanto o desafio aqui é muito grande. Eu estou muito satisfeito por fazer parte deste grupo. Lembro-me que no grupo número 2, no guia técnico número 2, nos cancerígenos mutagénicos e tóxicos para a reprodução, que no início, como é que vamos dar conta deste mundo imenso, deste universo, e chegamos bastante satisfeitos a um guia que é útil, e eu também acho que este guia é útil. Lembro, e vamos repeti-lo durante este webinar várias vezes, que este guia está em discussão pública desde o início do mês até dia 30 deste mês. Temos mais uma semana e agradecíamos muito que todos os que têm algo a contribuir para este guia, que é de todos, que enviem os vossos contributos. Certamente depois na discussão podemos falar um pouco mais sobre isso, mas os contributos são sempre muitíssimo bem-vindos e necessários. Todos vão, com a pandemia já toda a gente está muito habituada aos webinars e, portanto, desta forma temos neste momento muitos participantes e eu estou de alguma forma a gastar aqui um bocadinho de tempo inicial, de algumas pessoas estão a entrar. Nós já estamos com 100 neste momento participantes e, portanto, não é possível no final na discussão darmos voz a toda a gente, mas peço que as pessoas com toda a assertividade façam perguntas concretas, se têm alguma questão. Se chegarmos ao fim e não houver questões, significa que os nossos oradores explicaram tudo o que tinha a dizer, mas certamente haverá sugestões, haverá comentários que depois tentaremos apresentar. Eu queria lembrar que este webinar fomos nós, a Sociedade Portuguesa de Medicina, que organizámos, mas é um webinar de todas as entidades que colaboram e é um webinar extensivo a todo este esforço da Direção-Geral de Saúde nestes guias técnicos e noutras normas que estão disponíveis online e de acesso imediato numa necessidade que o serviço tenha ou que algum profissional tenha. Portanto, eu passava
para os nossos oradores, que vão apresentar, a apresentação vai ser seguida, fazemos depois os comentários e as questões a seguir, vai começar o doutor José Rocha Nogueira, e então já pode começar a partilhar a apresentação, que depois, no final, vamos poder discutir algumas questões, e era bom que quem, durante este período do webinar, também não tenha questões e as tenha depois, ou tenha sugestões, depois envie em forma de contributo. Volto a lembrar que, para os contributos, existe no site da Direção-Geral de Saúde, quer a disponibilização do guia técnico, que se por acaso ainda não viram agora mesmo, já durante o webinar, podem lá ir e ir abrindo, mas também existe um link se quer dar o seu contributo, clique aqui, que depois poderão dar o vosso contributo de uma forma bastante mais tecnológica e simples e fácil, vocês verão. Então, you have the floor, podem começar, obrigado. Muito obrigado por estarem cá hoje conosco. Para o microfone, não sei se o microfone está ativado. Sim. Ora, okay. Boa Muito noite obrigado. A todos, boa noite a todos. Cumprimento o Dr. Jorge Barroso Dias, na qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Trabalho. Felicito por esta iniciativa. Acho que, na verdade, é uma iniciativa que vai, por um lado, tentar divulgar um trabalho que é um trabalho de uma equipa relativamente grande, e que já irei discriminar os membros dessa equipa, e, por outro lado, também é uma oportunidade também de quem quiser, eventualmente, ainda dar alguma colaboração, fazer algum tipo de comentário ao dia propriamente dito, será muito bem-vindo esse comentário. Eu tenho até ao dia 30 para o fazer. Ora bem, vamos então começar as hostilidades, por assim dizer. Vamos ao primeiro slide. Porque é que nós quando eu digo nós, porque é que a Direção-Geral da Saúde procedeu à elaboração deste guia? É uma evidência técnico-científica que nos quantifica, em termos de prevalência, em termos de incidência, a problemática dos problemas de saúde mental associados a riscos psicossociais no local de trabalho. Assim, é sabido que 1 em cada 5 trabalhadores sofre de algum tipo de problema no âmbito da saúde mental. Cerca de 1/4 dos trabalhadores da Europa afirmam sofrer de stress no trabalho durante a maior parte ou a totalidade do seu horário de trabalho. A taxa de sinistralidade entre os trabalhadores que afirmam trabalhar sob pressão é cerca de 5 vezes mais elevada do que no caso daqueles trabalhadores que não referem estar a trabalhar sob pressão. Existe uma elevada prevalência de perturbações mentais em contexto laboral associadas a níveis de incapacidade mais altos do que a maioria das doenças físicas crónicas, nomeadamente depressão e burnout. E, por outro lado, do ponto de vista económico, um projeto realizado pela Matrix estimou em cerca de quase 620 mil milhões de euros o custo na Europa relativamente à depressão associada com o trabalho. Então, estão a ver que, do ponto de vista de quantificação, é um problema que tem uma magnitude considerável, não só a nível da morbilidade, como também a nível do seu impacto económico. Ora, o próximo. Por outro lado, também uma evidência muito considerável é que o stress no local de trabalho, para além de afetar a produtividade e a saúde e o bem-estar de cada trabalhador, também afeta o seu trabalho exterior, o seu domínio exterior, nomeadamente a sua vida familiar e a sua interação com a sociedade de maneira geral. Claro que, como já foi referido pelo Dr. Jorge, a pandemia da Covid-19 tornou estes problemas, principalmente ligados a alguns setores, de uma forma bastante mais considerável. Portanto, hoje em dia fala-se bastante mais que a pandemia e as novas formas de organização de trabalho estão muito associadas a um aumento de situações devidas a riscos psicossociais colocadas ou produzidas precisamente por estas novas formas de organização, de que, por exemplo, o teletrabalho é um dos aspectos mais visíveis. Assim, podemos dizer, em resumo, que a saúde mental tem um impacto considerável no desempenho profissional e na produtividade e competitividade das empresas. É evidente que quando nós pensamos nestes problemas de riscos psicossociais, habitualmente pensamos sempre com o centro no trabalhador, ou seja, o trabalhador
é, digamos assim, o grande cerne, o grande foco a nível da sua saúde mental e bem-estar no trabalho. Só que nós temos que pensar que o trabalhador, mas também a própria empresa, existem fatores inerentes que, se forem fatores positivos, fatores favoráveis, conseguem condicionar também favoravelmente estes aspectos de saúde mental e de bem-estar no trabalho. Em contrapartida, fatores negativos, fatores desagradáveis, conseguem condicionar para pior, conduzindo a uma degradação não só da saúde mental, como também do próprio bem-estar no trabalho. São exemplos inerentes ao trabalhador a satisfação profissional, a sua motivação, a sua capacidade de trabalho, o facto de se sentir com criatividade no posto de trabalho, a nível da empresa, a capacidade de introduzir inovação, a qualidade do serviço, do produto, o reforço da imagem marca, a proteção do capital humano. Em contrapartida, como fatores negativos inerentes ao próprio trabalhador, a evidência de acidentes de trabalho, doenças, de incapacidade, a probabilidade de existirem conflitos de trabalho e família que afetam também, na lógica, o bem-estar do trabalhador a nível do seu local de trabalho e, por outro lado, a nível da própria empresa, o absentismo, o presentismo, com conflitos laborais, etc., também contribuem negativamente para este bem-estar e para a saúde mental a nível do trabalho. Próximo. Ora bem, então, por que motivo é que o Programa Nacional de Saúde Ocupacional se lançou nesta tarefa? Em primeiro lugar, porque a nível da visão que está, digamos assim, no cerne desse próprio programa, é dito que a grande visão é assegurar a proteção e a promoção da saúde a todos os trabalhadores através de ambientes de trabalho saudáveis e da cobertura e qualidade de serviços de saúde ocupacional. Portanto, basicamente, inerente à própria visão do programa está, é lógico, assegurar a proteção e promoção da saúde através de ambientes de trabalho saudáveis. Por outro lado, a nível do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, da sua extensão 2018-2020, uma das atividades era precisamente a elaboração de um referencial técnico sobre riscos psicossociais no contexto de trabalho. Finalmente, não será demais, pelo menos tentar elucidar quem não o saiba, que legalmente a própria Lei 102 refere que a Direção-Geral da Saúde é a entidade que tem competência para emitir normas e emitir orientações na área da saúde do trabalho. Portanto, são todos motivos que nos, digamos assim, ajudaram e nos orientaram neste grande objetivo, neste grande empreendimento que era elaborar mais um guia técnico, neste caso dos riscos psicossociais. O próximo. Como é que este guia foi construído? Como é que ele foi elaborado? Tal como nos guias técnicos anteriores, foi em primeiro lugar constituído um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho esse que os convites partiram da Sra. Diretora-Geral da Saúde. Entretanto, foram realizadas reuniões. Estas reuniões tinham uma periodicidade sensivelmente mensal e, na altura, presencial. Tudo isto começou a ser desenhado ainda em 2019. A partir da ocorrência do confinamento associado à pandemia, estas reuniões começaram a ser feitas por videoconferência. Entretanto, mercê de uma série de reuniões, julgo que 15 ou 16 reuniões, o guia técnico foi elaborado na sua versão preliminar, que é a que existe neste momento, e a que está para consulta pública durante um mês, à semelhança também do que aconteceu com os outros dois guias. Durante este mês vão ser apreciados os contributos em sede de reunião do grupo de trabalho, ou seja, no final devemos pegar em todos estes contributos e tentar ver até que ponto é que eles são válidos para serem incorporados na versão definitiva, na versão final do guia técnico. Finalmente será elaborada então esta versão final do guia técnico, a versão consolidada, digamos assim, que é um volume mais completo, com todo o enquadramento, digamos assim, todos os fatores conceptuais associados aos riscos psicossociais, e depois iremos ter uma versão mais simples, uma versão mais sintética, podemos chamar uma versão de bolso quase, apenas com os aspectos mais importantes
poderão auxiliar os profissionais de saúde do trabalho relativamente a esta temática dos riscos psicossociais. Próximos. Ora bem, para ser constituído um grupo de peritos, já agora irei referir de que entidades estes peritos partiram. São peritos que, além de incorporarem profissionais do próprio Programa Nacional de Saúde Ocupacional da Direção-Geral da Saúde, enquanto entidade coordenadora do grupo de trabalho, contou ainda com a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, Ordem dos Enfermeiros, Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos, com um representante do Programa Nacional para a Saúde Mental da própria Direção-Geral da Saúde, com representantes da Sociedade Portuguesa de Medicina de Trabalho, um dos quais foi precisamente o Dr. Jorge Barroso Dias, com profissionais designados pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e da Escola Nacional de Saúde Pública, também da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, com tudo isto, formámos um grupo de trabalho que tinha por função, por assim dizer, elaborar este guia. Próximo. Este guia está estruturado de acordo com estes grandes capítulos e agora iremos, de uma forma relativamente sucinta, tentar falar um bocadinho de cada um dos capítulos. Relativamente à introdução, eu já fui falar um bocadinho, ou seja, o que é que esteve, digamos assim, na gênese que justificou a elaboração do guia. Passemos agora um bocadinho, então, à parte do enquadramento. Próximo. O enquadramento. Vocês aqui olharem para este slide, vocês podem pensar, do ponto de vista legislativo, há um bom enquadramento legal relativamente aos riscos psicossociais. E, na verdade, do ponto de vista de quantidade de legislação, desde a Constituição da República Portuguesa, o Código de Trabalho, a Lei de Bases de Saúde, a Lei da Saúde Mental, o regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho, etc. Ou seja, existe uma série de dispositivos legais que contemplam, de uma forma ou de outra, não só os chamados fatores de risco psicossocial a nível da sua redação, como falam em organização de trabalho, relações sociais, novas formas de organização de trabalho, ou seja, tudo fatores que acabam por influenciar os riscos psicossociais. No entanto, este volume, esta quantidade de legislação, embora à partida parecesse ser algo positivo, algo que nos iria ajudar, pelo contrário, é algo negativo, porque, como vos disse, não há propriamente uma legislação específica que refira única e exclusivamente a componente dos riscos psicossociais do local de trabalho. Então, está tudo relativamente compartimentado e sempre falando dos riscos psicossociais de uma forma muito parcial. Portanto, isto acabou por ser, digamos assim, uma vantagem, mas simultaneamente um inconveniente a esta componente legislativa. Tal como foi, próximo slide, tal como foi aquilo que se pretende em termos da equipa de saúde ocupacional, uma equipa de saúde ocupacional alargada, ou seja, além do profissional do médico de trabalho, enfermeiro de trabalho, técnico de segurança ou técnico superior de segurança do trabalho, eventualmente um sociólogo, um psicólogo de trabalho, um economista, etc. Tudo isto, à partida, parecem ser vantagens, mas poderão ser inconvenientes se cada um trabalhar de uma forma desintegrada. Ou seja, se, embora existir uma grande equipa de profissionais na área da saúde ocupacional, esses profissionais não estiverem a trabalhar em colaboração, tentando atingir objetivos comuns e não tentando cada um fazer o seu trabalho. Ou seja, por exemplo, posso citar o exemplo do psicólogo de trabalho que efetua a sua avaliação, faz os seus testes, aplica os seus questionários e pronto, fica tudo resolvido, ou seja, não tenta integrar essa abordagem, essa avaliação que fez com, por exemplo, aquilo que foi avaliado do ponto de vista médico, pelo médico de trabalho ou pelo enfermeiro de trabalho, o que foi avaliado em termos de riscos dos locais de trabalho pelo técnico de segurança ou técnico superior de segurança, ou seja, esta equipa que à partida pode funcionar como algo positivo, se houver o tal trabalho não integrado, não devidamente coordenado, pode ser um grande inconveniente, precisamente, na avaliação e gestão deste tipo de riscos. Próximo slide. Ora bem, em termos dos grandes objetivos, o guia técnico define os principais objetivos que estão interligados com a própria elaboração do guia técnico. Assim, os objetivos, citando, são os seguintes: estabelecer os principais fatores de risco psicossocial que as empresas devem contemplar para efeitos da avaliação de riscos.
identificar os principais instrumentos disponíveis para proceder à avaliação de fatores de risco psicossocial e das consequências adversas sobre a saúde. Melhorar a metodologia de análise, avaliação e gestão dos riscos psicossociais em contexto de trabalho. Determinar um processo de identificação e encaminhamento, ou melhor dizendo, uma referenciação dos trabalhadores com potenciais perturbações mentais graves e moderadas. Realçar a importância da reabilitação psicossocial e da reintegração profissional do trabalhador com perturbação mental. Identificar medidas de prevenção de âmbito geral e específico e promover a saúde mental e o bem-estar no local de trabalho. É evidente que são objetivos ambiciosos, mas sendo objetivos ambiciosos também o desafio era mais aliciante. E nós, portanto, vocês melhor que ninguém poderão depois indicar ou avaliar se estes objetivos conseguiram ser cumpridos. Da nossa parte, enquanto elementos do grupo de trabalho, consideramos que eles conseguiram ser levados a bom porto, por assim dizer. Ora, prosseguindo então a nossa identificação dos capítulos, irei agora falar um bocadinho, muito sumariamente, sobre os fatores de risco psicossocial propriamente. E então, relativamente a estes fatores, nós muitas vezes tentamos, como eu disse há um bocadinho atrás, tentamos limitar estes fatores a um nível micro. Nível micro, ou seja, inerente ao próprio trabalhador, nomeadamente inerente às suas características individuais e às condições pessoais, o género, a idade, a nacionalidade, o facto de ser um trabalhador migrante ou não, as habilitações profissionais, a sua motivação, etc, etc, etc. Às vezes, mesmo nesta avaliação mais micro, às vezes é descurado, por exemplo, o aspecto que também tem muita importância, que é o aspecto ligado às condições de vida, não só em termos de habitação, em termos de alimentação, em termos de mobilidade. Isto tudo são aspectos micro que afetam ou influenciam o desenvolvimento de fatores de risco psicossocial. No entanto, se analisarmos muito bem a evolução destes fatores de risco, nós podemos conceber como fatores a um nível meso, aqueles que são inerentes à própria empresa, nomeadamente a nível do contexto de trabalho e nomeadamente a nível das condições de emprego. Assim, alguns exemplos no nível do contexto de trabalho, por exemplo, o tipo de chefias, se são chefias mais distantes, são chefias mais autoritárias, ou pelo contrário, são chefias muito participativas. As equipas, o tipo de equipas que há, as políticas, nomeadamente as políticas em termos de gestão do tempo, em termos de trabalho, propriamente dito, em termos de organização do trabalho, em termos das condições de emprego. É lógico, o tipo de contrato, nomeadamente é evidente que quem está sob um contrato precário do ponto de vista do risco psicossocial, tem um risco psicossocial acrescido, o facto de existir uma boa proteção social, nomeadamente em termos de ausência ao trabalho por doença, etc., o salário, o próprio vencimento, portanto, tudo isto são fatores que podem, do ponto de vista da empresa, ou seja, a nível meso, podem influenciar positiva ou adversamente fatores de risco psicossocial. Finalmente, também temos que pensar no enquadramento externo, ou seja, a nível fatores, aspecto a nível macro, nomeadamente o mercado de trabalho, as relações laborais que estão definidas, por exemplo, para aquele setor específico, a estrutura produtiva, o contexto socioeconómico, se é um contexto de crescimento socioeconómico, de contenção socioeconómica, o contexto de saúde epidemiológico, de resto, o contexto de saúde e epidemiológico, por exemplo, é o que estamos agora a viver neste momento, em termos da pandemia da Covid. Todos estes fatores têm que ser relativamente considerados quando estamos a falar nos fatores de risco psicossocial e têm que ser avaliados como tal. Por outro lado, em termos de por assim dizer, das categorias, chamamos assim as categorias dos fatores de risco psicossocial, temos categorias inerentes à natureza, conteúdos e carga de trabalho, aos contextos socio-relacionais do trabalho, à relação trabalho-vida e, finalmente, às condições, organizações e tempo de trabalho. Relativamente, por exemplo, à natureza, conteúdo e carga de trabalho, temos ali enumerados bastantes, irei apenas citar, por exemplo, os que estão ligados à monotonia do trabalho, à repetitividade de tarefas, à intelectual a nível do próprio trabalho, no contexto socio-relacional do trabalho, a falta de suporte, nomeadamente a nível social,
a existência de conflitos laborais, relações associadas a uma liderança com alguma disruptividade nas suas relações com os trabalhadores, a relação trabalho-vida, os conflitos trabalho-família, a insegurança no emprego e, finalmente, os fatores, as categorias ligadas às condições da organização do tempo de trabalho, nomeadamente condições inadequadas do ambiente de trabalho, nomeadamente a nível físico, como, sei lá, ambiente térmico, a nível da umidade, etc. A falta de requisitos de equipamentos de trabalho, inadequação em termos de existência de pausas, por exemplo, ao trabalho, má organização, uma organização deficiente e penosa para os próprios trabalhadores, a existência de trabalho por turnos ou de trabalho noturno, que também são fatores de risco bastante consideráveis para os trabalhadores. Passando agora para os potenciais efeitos na saúde. Próximo. Ora bem, os principais efeitos da saúde temos aqui muito esquematicamente, digamos assim, a cadeia de acontecimentos que condiciona potenciais efeitos na saúde. Já estivemos a ver os fatores de risco psicossocial de acordo com as categorias, aqui no nosso quadrado do lado esquerdo. Já falámos nas características individuais do trabalhador, idade, educação, o facto de ser ou não uma pessoa muito competitiva. É evidente que temos que ter sempre presentes outros fatores de risco profissional no próprio local de trabalho, nomeadamente fatores físicos, químicos, biológicos, biomecânicos. Por exemplo, não esquecer que há determinados químicos presentes no ambiente de trabalho que têm ação direta sobre o sistema nervoso central e desta forma podem agravar fatores de risco psicossocial e, por exemplo, os fatores biológicos, temos tudo aquilo que constituiu a ameaça da pandemia Covid, nomeadamente a nível da eclosão de alguns efeitos do ponto de vista de fator de risco psicossocial, podemos considerar que foram quase universais, nomeadamente naquelas empresas que até tiveram que, entretanto, encerrar a atividade. Ou seja, todos estes fatores têm que ser equacionados, porque eventualmente eles vão causar reações de stress do trabalhador. Atenção que o stress nem sempre, quando falamos de stress, estamos a falar apenas de uma resposta inespecífica do organismo. Não é o stress, o distress, que é sempre negativo. Não. Todos estes fatores causam stress no trabalhador, ou seja, desencadeiam reações, sejam fisiológicas, sejam comportamentais, emocionais ou cognitivas. Como eu disse, podem ser positivas ou podem ser negativas. Se forem positivas, são o chamado eustress, ou seja, é tudo aquilo que a pessoa sente que tem capacidade para lutar, são os chamados grandes desafios que nos levam a ir mais além no nosso desempenho. Em contrapartida, se é o chamado stress negativo ou distress, é evidente que isto pode condicionar consequências na saúde do trabalhador a curto ou a longo prazo. A longo prazo temos consequências no âmbito psicossocial, emocionais, cognitivas, comportamentais ou relacionais, pois é evidente que no guia desenvolvemos muito mais o tipo de diferentes patologias que podem estar associadas a todas estas consequências e também consequências fisiológicas e físicas em termos das mais comuns a nível de lesões musculoesqueléticas, doenças cardiovasculares e muitas outras, nomeadamente metabólicas, etc. E eu agora iria dar a palavra à minha colega, a doutora Sandra Moreira, para continuar relativamente aos diferentes capítulos que ainda faltam. Muito obrigado. Então, boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir. Eu vou falar então do 5º capítulo, que no fundo tem a ver com a intervenção, afinal, no fundo, qual a intervenção que os serviços de saúde ocupacional ou de saúde e segurança do trabalho têm que ter no âmbito dos psicossociais. E gostaria de salientar desde já que esta metodologia que nos vamos apresentar agora é uma das metodologias possíveis, ou seja, no fundo a atuação dos serviços nesta área dos psicossociais pode ser diversificada. Mas por que que o grupo de trabalho escolheu esta intervenção, esta metodologia? Primeiro porque é aquela que consegue agregar uma equipa multidisciplinar, ou seja, no fundo, nós conseguimos haver aqui uma inter-relação entre os vários profissionais, seja médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico superior de segurança do trabalho, seja psicólogo do trabalho, ou seja, foi uma metodologia que nós conseguimos envolver e correlacionar toda a experiência e conhecimento dos diferentes profissionais.
Por outro lado, porque tivemos que arranjar também uma metodologia que avaliasse todos aqueles fatores de risco que o Dr. Rocha Nogueira salientou, ou seja, no fundo não eram só alguns fatores de risco, mas a totalidade desses fatores de risco que queríamos ter em conta nesta nossa avaliação. Por outro lado, porque hoje existem inúmeros instrumentos, vários questionários que são aplicados no nosso contexto laboral e tivemos que fazer não uma seleção, porque cada um utiliza os instrumentos que é necessário para o contexto de trabalho, mas de que forma é que estes instrumentos, que são dezenas, talvez centenas de instrumentos, como é que estes poderiam ser aplicados nesta metodologia de trabalho. Por outro lado, porque temos sempre subjacente e é necessário a análise, a avaliação e a gestão do risco profissional para que nós consigamos medidas preventivas, porque todo este trabalho é para que nós consigamos prevenir melhor todos os riscos psicossociais que nós temos nos locais de trabalho. E por outro, para que nós conseguíssemos, através desta metodologia, ter uma vigilância específica mais dirigida para este grande problema que temos, que é extremamente complexo, que é realmente os riscos psicossociais. Eu costumo dizer que os guias técnicos da Direção-Geral de Saúde só existem quando os temas são difíceis e complexos. E este é um desses, e portanto é que se criou este guia. Ora, o que é que o grupo de peritos então começou a estabelecer? Que para fazer esta abordagem, esta metodologia de trabalho, teria que haver dois planos distintos. Um plano organizacional e coletivo, em que no fundo fizesse um enfoque na população trabalhadora, ou seja, em cada empresa, o conjunto ou o grupo de trabalhadores, no fundo era um plano que ia ser avaliado, mas que depois também tínhamos um plano mais individual, que no fundo é do plano do trabalhador em si, e que no fundo cabe ao nível da vigilância da saúde. Ou seja, este plano organizacional e coletivo que vai avaliar a população trabalhadora, o global, a percepção que este grupo de trabalhadores tem ao nível dos riscos psicossociais, e há um capítulo específico no nosso guia para este plano organizacional, e depois temos também todo um capítulo específico para o plano individual, que vai no fundo explicar de que forma é que, em termos de vigilância, terão que ser contemplados estes mesmos riscos psicossociais. Claramente que a fusão destes dois conhecimentos ao nível organizacional, coletivo e ao nível individual vai se fundir naquilo que nós precisamos, que são que medidas de prevenção devemos instituir a nível coletivo, a nível individual, e isto que requer a interação dos diferentes profissionais das diferentes avaliações. E, portanto, também neste nosso manual, nós tivemos alguma particularidade em dar exemplos de medidas preventivas que consigam, então, chegar mais ao nível coletivo e também individual. Portanto, esta é, no fundo, a estrutura-mãe de todo o nosso guia que nós escrevemos e que está agora em consulta pública. Vou, então, falar um bocadinho do início destes dois níveis, ou seja, estipulou-se que quando nós entramos numa empresa ou quando estamos numa empresa é necessário recolher alguma informação inicial, digamos assim, para ver como é que é a nossa população trabalhadora, como é que é a organização da empresa. Ou seja, sobretudo quando os serviços externos estão a funcionar, eles recolhem também estes dados, quem é que são os trabalhadores, a idade, o género, a sua função, a sua atividade. Então a nossa proposta é que, ao mesmo tempo que se mande esse pedido de informação, peça-se também alguma informação relativamente à organização da empresa, nomeadamente se tem mais localizações da empresa noutros setores, se existe muita mobilidade destes trabalhadores, a cadeia hierárquica, digamos, o ciclo de produção, quais são os períodos de maior stress, mas também relativamente à população trabalhadora, nomeadamente o tipo de turnos, se existe trabalho noturno, se há uma diminuição gradual destes trabalhadores relativamente ao downsizing. Ou seja, no fundo, é um conjunto de informação que nos vai ser útil para depois nós apreciarmos os riscos psicossociais da nossa população trabalhadora e também a nível individual. Há uma proposta no anexo 3 que, no fundo, faz uma fusão e que vocês poderão utilizar em termos deste modelo de registro, ou seja, a intenção é que se possa enviar, às vezes quando se celebra o contrato, se possa enviar à empresa este modelo para que elas nos respondam e vai ser mais um fator de análise, de avaliação, a juntar a esta avaliação que se quer dos riscos psicossociais, digamos, a nível laboral. A nível do plano organizacional e coletivo,
Ou seja, nós damos enfoque a 3 tipos de avaliações, ou seja, nós queremos avaliar aqui o ambiente psicossocial, o coletivo. E então há 3 tipos de avaliações que nós privilegiamos neste nosso guia. Uma primeira avaliação que tem a ver com os fatores de risco psicossociais, ou seja, nós temos vários instrumentos que podem ser avaliados, o mais conhecido se calhar é o COPSOC, mas temos várias escalas, como a escala de conflito e outras, que podem ser utilizadas para a avaliação destes riscos psicossociais. E no nosso guia estão identificadas aquelas que estão já trabalhadas para a população portuguesa e que já foram, no fundo, implementadas na nossa população e que estão de forma gratuita disponíveis. Outro tipo de avaliação são as ocorrências críticas, que no fundo requerem uma atuação imediata e robusta, se é uma situação de assédio, uma situação de violência, acontecimentos de emergência que possa ocorrer. E outro tipo de avaliação tem a ver com a percepção. Qual a percepção da nossa população trabalhadora aos efeitos que o trabalho coloca na sua pessoa? E, portanto, para isto também existe um conjunto de instrumentos, as escalas, sobretudo de bem-estar, de felicidade subjetiva, etc., que podem ser aplicadas para avaliar este plano organizacional. Ou seja, no fundo são vários instrumentos que podem ser aplicados para, no fundo, avaliarmos estes 3 tipos de avaliação. Existe também um modelo em anexo, o anexo 6, que no fundo o que se pretende aqui é que esta avaliação seja de forma registada, ou seja, que geralmente feita por um psicólogo do trabalho, em que no fundo vai avaliar todos os riscos que nós salientámos anteriormente, que vai fazer a sua avaliação, e este é um ótimo instrumento, acredito eu, no fundo de conexão, de relação com o médico do trabalho, com o enfermeiro do trabalho, porque aqui estamos a avaliar o globo, o ambiente psicossocial global e que depois poderá ser útil também numa avaliação mais em pormenor dos nossos trabalhadores, em particular no âmbito da vigilância de saúde. Portanto, no fundo aqui também quase uma ficha de ligação entre mais a área do ambiente psicossocial e depois a parte da vigilância da saúde e que poderá dar pistas muito importantes. Este tem a ver com o plano organizacional. Passando para o plano individual, ou seja, no fundo da vigilância da saúde dos trabalhadores. O que é que este guia preconiza a nível individual? Portanto, claramente que está com base a vigilância da saúde os exames que são feitos, os exames de saúde que são feitos aos trabalhadores. Ou seja, claramente que se começa sempre com uma anamnese, o que é que o guia indica? Alguns componentes essenciais que são mais relevantes ao nível destes riscos psicossociais, e também dá alguns instrumentos disponíveis e validados para a população portuguesa que podem ser utilizados em termos de avaliação específica, ao nível, por exemplo, de avaliação de questões relacionadas com a depressão, a ansiedade, a stress, burnout, o sono. Estes estão todos no anexo 7 e 8 de forma integral, de forma que ajude os médicos, os enfermeiros do trabalho a olharem, a verem a sua utilidade e a utilizarem assim de acordo com a sua necessidade. Por outro lado, a nível do diagnóstico clínico, o que é que aqui estipulou-se? Foi difícil este esquema, mas no fundo nós temos 2 níveis extremamente importantes. Um que tem a ver com o stress e a ansiedade, ou seja, talvez uma situação não tão grave. Ou seja, no fundo aqui o que nós queremos verificar é no diagnóstico se existem situações de que já existe alguma intensidade, frequência ou duração excessiva destas situações de stress e ansiedade, e se existirem, então teremos que fazer então aquela prevenção de adotar determinadas medidas que no fundo evitem estas situações. Há um teste uma escala, mais corretamente, muito útil, que tem 5 questõezinhas, que tem a ver com a escala de incapacidade de Sheehan, e que no fundo são 5 questõezinhas que permitem no fundo aferir se esta intensidade já é excessiva ou não. Esta é uma parte. A outra parte tem a ver com a suspeita de perturbação mental. E refiro aqui suspeita. Nós não pretendemos neste guia que os médicos e enfermeiros sejam psiquiatras ou psicólogos ou outros, digamos, ou outros especialistas nesta área mesmo crítica da mental. Nós queremos é que, ao haver uma suspeita, estes casos sejam devidamente encaminhados, ok? E, portanto, no fundo, temos aqui 2 quadros clínicos que gostaríamos que fossem encaminhados. Os que nós chamamos de quadros clínicos prioritários, e os de emergência. Os de emergência são aqueles que precisam de cuidados de saúde imediatos e que precisam de ir para o hospital para receber esses cuidados. Os quadros clínicos prioritários é aqueles que precisam de um acompanhamento especializado a nível da saúde mental. No nosso guia nós apresentamos quais são esses quadros clínicos, os prioritários e os de emergência, dizemos quais são as situações clínicas
que são consideradas para um quadro clínico prioritário e de emergência, sendo que, por exemplo, digamos, o stress crónico, a depressão moderada são quadro clínico prioritário, enquanto o quadro clínico de emergência são situações, por exemplo, de tentativa de suicídio ou de epilepsia, entre outras. Há aqui uma diferença que é em termos de encaminhamento que se preconiza aqui. Por um lado, a nível do quadro clínico prioritário, que nós preconizamos é que este seja encaminhado pelo médico do trabalho para o médico de família do trabalhador, porque só desta forma, e segundo o nosso Plano Nacional de Saúde Mental, só através do médico de família é que este pode ser encaminhado para os serviços locais de saúde mental de adultos ou para centros de resposta integradas, os chamados CRI, no caso de abusos de álcool, abusos de drogas, etc. No quadro clínico de emergência são aquelas situações que precisamos mesmo de levar para o hospital, nomeadamente para o hospital com urgência psiquiátrica. Em todos os cenários é necessário que, sempre que haja algum especialista de saúde mental que acompanhe o trabalhador, que haja também esta articulação entre o médico do trabalho e o médico digamos, especialista nesta área, que possa, no fundo, também fazer um acompanhamento deste trabalhador, se assim o já faz, dar continuidade a este acompanhamento. Portanto, é no fundo esta situação que nós pretendemos. Chama a atenção para um pormenor que todos estes quadros clínicos, digamos, estão contidos em determinados dois anexos, em que esquematizam de forma muito simples o que é uma depressão, o que é uma situação mais grave de abuso de álcool, e esta descrição é uma descrição clínica e é utilizada pela OMS e outras associações americanas de uma forma muito clara para clínicos em geral, não para especialistas na área da saúde mental. E, portanto, nós utilizamos estas para também, no fundo, ser mais um suporte, mais um instrumento de trabalho para, no fundo, os médicos de trabalho terem um bocadinho a vida facilitada nesta área de dizer o que é, o que não é e como é que devem, no fundo, classificar em termos de hipótese de diagnóstico. É sempre uma suspeita e, portanto, temos aqui a nossa hipótese de diagnóstico. Por outro lado, vamos aqui apresentar também no nosso guia, ou apresentamos no nosso guia, medidas de prevenção. Não só damos algumas noções sobre as possibilidades de atuação dos serviços ao nível da prevenção primária, secundária e terciária e como é que, no fundo, gostaríamos que, no fundo, os serviços atuassem também nesta área, mas eu acho que chama especial atenção, porque não é comum termos documentos com esta vertente, é que nós apresentamos no nosso guia, digamos, medidas ou exemplos de medidas, não só transversais, ou seja, que no fundo afetam toda a população, mas depois também por fator de risco e por ocorrência crítica, ou seja, tivemos o trabalho de pensar que medidas é que podiam ser implementadas para aqueles fatores de risco. Ou seja, foi um trabalho moroso, claro que não estão todos os exemplos, mas eu acho que pode ser uma grande ajuda, um grande instrumento também de trabalho para quem está do outro lado ter algumas noções do que metodologias de preventivas é que poderá colocar em conta no seu contexto de trabalho. São alguns exemplos. Por último, falamos no capítulo das medidas de promoção da saúde, claramente que sabemos que o contexto de trabalho, o contexto laboral é um contexto privilegiado para a promoção da saúde mental no local de trabalho. Isto porquê? Porque temos os profissionais de saúde, de trabalho, enfermeiros, médicos, que já conhecem o contexto de trabalho, já conhecem as pessoas, os seus estados de saúde, têm formas de contactar, têm formas de monitorizar e, portanto, têm um contexto muito privilegiado para fazer também estas medidas. Damos dois exemplos, digamos assim, ou seja, duas vertentes, uma vertente individual, que tem a ver com o trabalho relacionado com os hábitos, as práticas e os estilos de vida, tudo o que seja, por exemplo, a higiene do sono, as metodologias anti-stress que no fundo temos que envidar, não é? E depois a nível coletivo, que tem a ver mais com o clima organizacional, as questões da liderança, a gestão do tempo de trabalho, ou seja, todas aquelas questões que no fundo são de carácter mais coletivo e mais transversal. Finalizo aqui só a nossa apresentação, estimulando, digamos, a vossa consulta, digamos assim, e convidamos-vos também a ler este guia técnico, a participarem na consulta pública que está disponível até dia 30. Realmente para nós é importante fazer estes guias, mas a utilidade destes guias é que é o mais importante, ou seja, é muito importante saber o vosso feedback, a utilidade e realmente algumas dúvidas que surjam que ainda possamos melhorar, digamos, a elaboração deste guia técnico.
Não gostava de terminar a minha apresentação sem agradecer muito à Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, que desde o primeiro guia técnico que nós fizemos esteve sempre presente, e agradecemos porque, no fundo, para quem não tem conhecimento, isto é um fórum de ideias, o guia vai surgindo a pouco ao longo das reuniões, não há uma metodologia única só, o guia vai-se mesmo construindo com as ideias das pessoas, com a conversa, com as experiências, com as discussões, e só assim é que nós acreditamos que um guia sai com sucesso e com a realidade de trabalho. E, portanto, agradeço muito ao Dr. Jorge Basurroso Dias, digamos, esta oportunidade não só de divulgação do nosso guia técnico da Direção-Geral de Saúde e do Programa Nacional de Saúde Ocupacional, mas também a vossa participação e empenho na elaboração destes guias com a Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado e obrigada a todos os que estiveram a participar neste webinar e espero que tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado. Muito obrigado nós, em nome também da direção da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. Queria agradecer-lhes estas brilhantes apresentações do nosso guia e dizer que eu estou muito contente, estou muito feliz, estamos com 182 participantes neste momento, foi crescendo e de uma forma constante. Isto significa que vale a pena este trabalho que nós fazemos pelas pessoas e que as pessoas precisam, as equipas no terreno precisam deste apoio. Eu acho que é este o caminho e devemos aproveitar as novas tecnologias para a proximidade. Esta direção, o nosso lema deste mandato, desta direção da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, é medicina do trabalho em todas as áreas, e aqui é a área geográfica. Tentamos ter representação de norte a sul e nos nossos corpos sociais temos pessoas de norte a sul, mas também aqui é dar uma palavra e tentarmos estarmos mais próximos das pessoas todas. Devo dizer-lhes também, já temos aqui algumas questões muito interessantes, eu próprio surgiu, mas vou-me guardar para se por acaso alguém fizer as perguntas primeiro, mas temos aqui uma pergunta logo inicial, interessante. Já agora alerto que as pessoas podem usar a secção das questões, Question and Answers, o Q&A, para fazerem as perguntas. Há uma primeira pergunta que refere por que designam o guia de vigilância da saúde e não de gestão de riscos psicossociais, se tem em consideração a avaliação sistémica, fatores organizacionais, não apenas individuais. Bom, eu disse que, deixem-me só começar, que eu disse no início que era um universo, mas então se vamos para a gestão, ficavam várias galáxias nisto, mas eu queria que vocês então deem a vossa resposta. Eu gostava de assinalar que eu tenho estado a defender a gestão, que a gestão de riscos não é um assunto da responsabilidade apenas do médico, do enfermeiro, de todas aquelas profissões e técnicos e de peritos que estavam no chapéu que foi apresentado no diagrama, mas a gestão dos riscos profissionais como um todo é de todos, pelo trabalhador, pelas suas FIAs, pelo colega do lado e até pela família, por todos. Todos somos responsáveis, alguns mais e alguns têm mais obrigação. E é nesse sentido que o trabalho em equipa, que foi falado, é muito importante, e é nesse sentido que a gestão dos riscos psicossociais tem vertentes organizacionais de gestão, mas nós tentámos focar mais naquilo que pode ser um guia de apoio aos profissionais da saúde ocupacional e da segurança. Foi assim? Dr. José Rocha Nogueira. Sim, exatamente. Portanto, eu iria complementar isso, portanto, dizer que concordo inteiramente. Nós não nos atreveríamos sequer a colocar um guia de gestão de riscos, porque pronto, é evidente que os riscos psicossociais, como foi dito, são riscos que, numa esfera, por assim dizer, mais individualizada, não dependem única e exclusivamente do médico de trabalho, tem outros aspectos fora do médico de trabalho, tem os aspectos de conflitos familiares, etc., que são avaliados numa outra vertente, e por outro lado, os aspectos meso, por assim dizer, a nível da empresa, também não são todos dependentes da intervenção do médico de trabalho. O médico de trabalho, nas suas funções de responsável pela vigilância da saúde dos trabalhadores, pode, é evidente, propor medidas de prevenção de determinados riscos quando eles são avaliados,
e, a partir desse momento, digamos assim, a responsabilidade pela implementação dessas medidas de prevenção já não são da competência do médico. Por outro lado, a nível macro, a nível social, em que temos o desemprego, temos as ameaças pandémicas, muito menos a sua intervenção poderá ficar inerente apenas ao médico de trabalho. Portanto, o guia, embora tenha todas estas considerações, mas basicamente ele pretende apenas ser um auxiliar relativamente aos profissionais de saúde do trabalho, médico, enfermeiro, técnicos, etc., no sentido de poderem melhorar não só a avaliação e a identificação destes riscos, mas também vigiar a saúde dos respectivos trabalhadores e poder intervir nas tais situações, sejam elas organizacionais, sejam elas inerentes, por exemplo, a determinados fatores de risco bem identificados, sei lá, trabalho por turnos, trabalho noturno, ou eventualmente ainda um aspecto que nem sempre é mencionado, que é as tais situações mais extremas, as tais situações mais graves, em que muitas vezes nós nos podemos deparar com situações de violência no local de trabalho, situações de assédio no local de trabalho, situações de ideação suicida no local de trabalho, que é evidente que passam, a partir desse momento, por uma responsabilização já não do médico de trabalho, mas por equipas especializadas que operam nessa matéria, nessa área. Muito bem, eu volto a lembrar sempre que, sendo a responsabilidade de todos nestes problemas, que ninguém pode ficar de fora, também ao mesmo tempo há algumas das nossas intervenções, mesmo que sejam das mais qualificadas, não, e com a maior correção, podem não ter os resultados que poderiam ter que a cultura organizacional à volta, se os nossos parceiros não ajudarem. Eu gostava, está aqui uma pergunta que eu próprio muito brevemente gostava de responder, que é, um comentário, para as empresas de pequena dimensão é bastante difícil implementar este guia. Eu tenho grande experiência com grandes empresas, com pequenas empresas, com médias empresas, com microempresas, e às vezes o que é que encontramos nas microempresas não é piores condições, às vezes podemos até encontrar melhores condições, às vezes é o próprio empregador que tem poucos trabalhadores que nos vem colocar a questão, nós queremos ajudar este trabalhador, como é que fazemos, o que é que hei de fazer? E, portanto, eu acho que quer pequenas, quer micro, quer grandes empresas, têm dimensões de problema diferentes e que podem ter abordagens diferentes, com valências e com profissionais diferentes, mas se a organização é mais pequena, a abrangência a todos os elementos também pode ser mais rápida, a intervenção pode ser mais rápida, portanto há que confiar nos profissionais de saúde que fazem as suas intervenções. Está aqui uma outra pergunta para a doutora Sandra Moreira, não era para si, mas já agora envio-lhe, que era um comentário. A avaliação global será feita pelos psicólogos do trabalho. Porquê? A dimensão organizacional pode ser avaliada por outros técnicos. Vem um bocadinho na sequência daquilo que eu agora estava a dizer, é por todos, mas pode haver necessidade de profissionais que têm valências específicas ou haver estudos específicos. Sem dúvida, Quando eu falo de ambiente psicossocial, claramente que alguns fatores são avaliados por técnicos superiores de segurança do trabalho. Estou a falar, por exemplo, das condições, não é? O sentimento ou seja, do equipamento não estar adequado, do conforto, das pessoas não estarem no conforto, não estarem com o ambiente adequado em termos de condições de trabalho. Não é só o psicólogo do trabalho. O psicólogo do trabalho aqui manifesta-se porque claramente estamos a falar sobre riscos psicossociais, mas nunca deixar bem claro que no âmbito do ambiente psicossocial não intervém só o psicólogo do trabalho, intervém outros profissionais, mesmo o próprio enfermeiro e o médico também poderão avaliar o ambiente psicossocial. Esta distinção é que foi útil, porquê? Porque a certa altura, quando nós estávamos a construir o guia, nós percebemos que muitos questionários que são aplicados nas nossas empresas são questionários anónimos.
E, portanto, ao serem questionários anónimos, só permitem uma avaliação global do nosso grupo de trabalhadores e da nossa população. Não permite uma avaliação específica dirigida a um trabalhador em concreto. Só essa avaliação dirigida a esse trabalhador em concreto só é possível através da vigilância da saúde. Então, nós definimos que havia uma avaliação do ambiente global, ou seja, do ambiente psicossocial genérico, e depois o ambiente em particular. Tá bem? E, portanto, só esta distinção. Eu queria também, já agora, aproveitar a oportunidade, eu gostei muito da primeira questão, acho que está muito bem colocada, e dizer-vos só o seguinte. É um documento, e é sempre um documento da Direção-Geral de Saúde, e, portanto, temos que ver também as nossas competências enquanto Direção-Geral de Saúde. O fio condutor destes documentos guias é sempre vigilância da saúde, melhorar a vigilância da saúde. Mas quando nós pensamos a vigilância da saúde, temos que pensar até chegar à vigilância da saúde, o caminho que tem que ser feito. Então, independentemente do objetivo final, nós temos que sempre passar pelas outras etapas para conseguirmos melhorar a vigilância de saúde. Porque quando nós estamos a fazer a anamnese, nós temos que ter a avaliação dos postos de trabalho, porque na vigilância da saúde é sempre uma relação entre o contexto de trabalho e o estado de saúde da doença do trabalhador. É sempre este binómio. E então, claramente que as condições de trabalho, esta avaliação do contexto de trabalho é sempre importante, e portanto passamos sempre na avaliação de risco. Portanto, estas necessidades de falar da vigilância, mas passar sempre pelas outras etapas, é sempre uma necessidade em todos os dias, queiramos ou não queiramos. Por outro lado, também queria deixar claro que este guia é para todos aqueles que querem utilizar, digamos, e que têm competências ou que exercem no âmbito dos serviços de saúde ocupacional, ou querem trabalhar neste âmbito. Não é para um médico, ou para um enfermeiro, ou para o psicólogo, ou para o técnico, é para a equipa. E é sempre construído nessa perspectiva. Nós temos sempre o cuidado de, nestes guias, mostrar como trabalhar de forma interdisciplinar, como falar com as várias entidades, quais as competências das várias entidades. Eu acho que isso é também um contributo que nós próprios tivemos que pensar em grupo, não é, com os vários interlocutores, esta forma de construir o documento e de construir a metodologia de trabalho, de avaliação, nesta perspectiva interdisciplinar. Eu gostaria de partilhar rapidamente uma questão, que é, em relação aos fatores psicossociais, eu vivi esta experiência, não foi há muito tempo, que vale a pena partilhar. Num questionário que fizemos para os trabalhadores, incluíram-se perguntas, e eu sou médico de trabalho daquela empresa há bastante tempo, e eu considerava que estava, e está, as coisas estão todas razoavelmente bem, mas neste aspecto dos psicossociais, eu estava convencido que estavam melhor. E quando se começa a perguntar, houve uma surpresa, 8 respostas que diziam que falavam levemente de assédio, de racismo e basicamente por aqui. A intervenção, portanto, foi um questionário no âmbito até no âmbito dos fatores de risco da empresa, e portanto os fatores psicossociais não ficaram fora, por causa do clima organizacional. Isso levou e note-se isto pode-se fazer em microempresas também, noutros lugares. Levou à minha avaliação individual, e eu comecei a descobrir coisas através do questionário que durante as consultas as pessoas não diziam. Portanto, há formas, este guia, mas não é preciso usarmos só ferramentas validadas pela população portuguesa, é preciso querermos arregaçar as mangas para estes fatores de risco que são muito difíceis, e depois temos uma estratégia assertiva para intervir. Bom, mas da minha experiência pessoal não tem interesse. Vamos para uma outra questão seguinte, que para mim é muito cara, e chegámos a falar nisso durante as reuniões, que é de uma médica de trabalho que diz: boa noite, por que motivo um trabalhador não pode ser diretamente encaminhado pelo médico de trabalho para um CRI quando detectado consumo de substâncias? Nem sempre existe médico de família, e mesmo quando existe, o estigma associado pode afastar o trabalhador de procurar este passo intermédio. E depois para reticências, eu acrescento: e há problemas que são urgentes, não se podem demorar, não pode-se demorar, se calhar o mesmo que outras, como a diabetes, que também não devia demorar, mas que pode, há coisas urgentes, e portanto resolver este problema organizacional vem pôr a nu outra questão que temos falado muitas vezes,
contam connosco, então agora com a pandemia foi notório, contam connosco para tudo que é preciso, mas quando se faz contas na nossa inclusão no sistema de saúde, não contam. E, portanto, não criam os mecanismos, não criam as facilidades, não criam as pontes, não criam as ferramentas que nos permitiriam, aos nossos médicos de trabalho, trabalhar melhor e servirmos melhor os nossos trabalhadores. Qual é a vossa opinião? Será que alguma vez vamos ter estas pontes? Nem de propósito estar a falar nisso, porque nós hoje de manhã tivemos uma reunião com os SPMS por causa do novo modelo de ficha de aptidão, e isso foi uma das propostas que foi apresentada, que é a própria ficha, o próprio futuro formato de ficha, permitir essa ligação muito mais rápida entre, por exemplo, o médico de trabalho e o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o médico de família. Ou seja, irá permitir, digamos assim, por exemplo, esta referenciação quase de uma forma imediata, por exemplo, e eventualmente até com, além do médico de família, com outros médicos que operam também no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, através de uma situação que à partida não tem nada a ver com este tipo de interligações, de referenciação, que nós sabemos perfeitamente hoje em dia como é que é feito. Hoje em dia é feita, o médico de trabalho escreve uma carta, caro colega, não sei o quê, e pronto, e vai e segue. Mas que num futuro, não direi próximo, mas relativamente próximo, poderá ser desbloqueada através do novo formato de ficha de aptidão para o trabalho. Vamos trabalhar nisso, e é evidente que isto será uma grande vantagem e será uma revolução verdadeira relativamente ao que é feito hoje em dia. Dizer-vos ainda, se me é permitido mais uns minutinhos, que esta foi uma questão difícil do grupo. Nós não queríamos esta solução, queríamos uma solução mais expedita para o médico do trabalho. O que eu vos posso dizer é que foi a solução possível com o sistema que temos hoje a nível da saúde mental, porque temos que fazer pontos com o que existe implementado ao nível da saúde mental. Não quer dizer que de futuro isto não seja feito de uma forma diferente, ou seja, eu acho que este guia também mostra que o médico de trabalho tem um papel importante nestas questões dos riscos do encaminhamento dos trabalhadores com algumas perturbações mentais e que tem que ter espaço também para fazer encaminhamento próprio. Contudo, nesta fase, neste momento, não havia outra possibilidade que não fosse esta, ou seja, está estabelecido que só o médico de família é que pode referenciar para os CRI e para os outros centros de saúde mental de adultos e, portanto, foi a única solução possível à data. Eu julgo que este guia poderá abrir outras portas para outras soluções futuras e é isso que nós pretendemos, é que no fundo comecem a contar com esta vertente dos médicos de trabalho poderem também encaminhar diretamente para estes centros eventualmente. Pronto, esta é uma questão. Relativamente à questão que também colocou de não haver médicos de trabalho, essa também foi debatida, está mencionado no nosso guia que quando o trabalhador não tem médico de trabalho tem que ser referenciado para o diretor do centro de saúde, porque no fundo o que nos foi dito é que automaticamente se tem perturbação mental tem que se arranjar, digamos assim, um médico de família para aquele trabalhador ou alguma pessoa do centro de saúde que acompanhe aquele trabalhador. Portanto, são ainda situações que vamos também colocá-las em prática, estes guias também são dinâmicos e têm o seu tempo. Temos que pensar é que o guia foi construído à data e isto é o possível para a realidade de hoje. Não quer dizer que não haja outras etapas futuras que favoreçam também um encaminhamento mais direto e mais ágil e mais coerente logo por parte do médico do trabalho. Vamos trabalhar também nós, em termos da Direção-Geral de Saúde, para que isso aconteça e seja uma realidade em breve. Eu não resisto efetivamente existem lugares onde não existe saúde ocupacional. E nós sabemos qual é o empregador maior de todos e que tem menos saúde ocupacional, que é o Estado. Mas também acreditamos que isso vai ser resolvido e há um empenho. Na nossa sessão solene do último fórum, tivemos o Secretário de Estado da Administração Interna a querer resolver isso. Eu sei que estão todos envolvidos nisso e certamente isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Uma outra questão que está aqui, alguém que refere, muito boa noite, pela apresentação do documento, este será submetido à Comissão Nacional de Proteção de Dados e Saúde. É uma eu e o Dr. José Rocha Nogueira estivemos numa reunião com um representante da Comissão Nacional de Proteção de Dados, precisamente por razões dos psicossociais relacionados com
o álcool e outras substâncias psicoativas, e dizia-nos a representante, a doutora Etilda, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não tem mãos a medir, o dia ficou 100 minutos porque não tem mãos a medir no trabalho que tem que fazer. Obviamente todos nós gostávamos muito que a Comissão Nacional de Proteção de Dados nos ajudasse com todos estes guias. Há outras questões aqui, mas nós não, enquanto elaborámos este guia, não considerámos que estávamos a propor nada que levantasse riscos demais. Portanto, a avaliação da saúde mental e dos riscos psicossociais fazem parte da avaliação de saúde ocupacional. Claro que há outras valências que não são profissionais de saúde, que a abordagem é uma abordagem diferente, é uma abordagem que não é no âmbito da saúde, é mais numa abordagem da intervenção de grupo. O que é que vocês consideram sobre isto? Dr. José Rocha Nogueira, talvez. A Sandra pode começar, se não se importar, depois eu complemento, está bem? Pode ser? A questão propriamente dita é, no fundo, outros interlocutores da avaliação dos riscos profissionais. Então, a questão é dos fatores de risco. Os fatores de risco psicossociais representam algo sigiloso, não é? Embora de todos, nomeadamente as questões relacionadas com o bem-estar dos trabalhadores. E, portanto, nós consideramos, durante toda a feitura do nosso guia, sim, não encontramos aqui elementos de fragilidade em relação à proteção de dados, creio eu. Não, porque no fundo assumimos sempre que a avaliação do ambiente psicossocial é sempre feita para a população em grupo, não preconiza individualizados. Nós não sabemos quem responde àquela questão ou aquele questionário, portanto aí não se coloca as questões de fragilidade em termos de proteção de dados. Depois toda a parte individual é feita ao nível do Serviço de Saúde do Trabalho, ou seja, por profissionais de saúde, sejam os enfermeiros, médicos do trabalho, e portanto que já estão obrigados ao sigilo profissional. E portanto o que a proteção de dados diz é que desde que seja para fins de saúde, e isto é uma questão de saúde e é uma questão de bem-estar, não há qualquer problema em termos de proteção de dados, ou seja, a recolha de dados é para efeitos de vigilância da saúde, logo está assegurado que há sigilo, há no fundo um repositório desses dados devidamente assegurado e que não é partilhado e, portanto, estes próprios serviços já estão, no fundo, habituados a ter estes dados, sejam eles da área da psicossocial ou seja eles de outra área que esteja enquadrada. Ou seja, é mais uma recolha de dados para efeitos de vigilância da saúde, no questão individual. Sim, eu só ia acrescentar que os fatores de risco psicossocial, para todos os efeitos, podem ser tratados como qualquer outro fator de risco, ou seja, a sua integração em termos da vigilância da saúde depende primordialmente quer do médico, quer do enfermeiro de trabalho, ou seja, não são dados clínicos, não podem ser partilhados com outros profissionais que não sejam profissionais de saúde. Portanto, o problema do cumprimento do RGPD apenas depende do comportamento dos profissionais de saúde enquanto dever de sigilo, ou seja, se algum deles quiser, de uma forma perfeitamente de má prática, partilhar esses dados com a administração, é evidente que até pode ser sancionado pela respectiva ordem, porque está a cometer uma má prática que pode, inclusivamente, conduzir à suspensão da atividade. Portanto, esse problema não se chegou a pôr, porque é isso para todos os efeitos, embora sejam fatores de risco psicossocial, mas é a mesma coisa que a avaliação da pulmonémia num determinado trabalhador, é um dado de saúde daquele trabalhador, não vai ser partilhado por outros profissionais, a não ser os profissionais de saúde. Então vou ser muito, muito claro e vou dar a mensagem para quem quer que nos esteja a ouvir, sobretudo de recursos humanos, não há ou não deve haver qualquer intenção de saber se alguém consome drogas, consome álcool, porque o médico de trabalho não pode dizer isso. Temos o dever de intervir, mas não podemos ser pressionados da forma como os médicos de trabalho são pressionados para, por razões de segurança, tem que saber. E porque o que está em causa são os outros também. Portanto, isto é a nossa realidade. Mas avançando, há uma outra observação muito também pertinente, em alguns casos, alguns trabalhadores, por razões especiais, por dificuldades que têm, poderão precisar de assistentes sociais. Portanto, isto é um apoio
que as microempresas e as estruturas pequenas, as empresas, não podem suportar dentro da equipa a valência dos serviços sociais, mas os serviços sociais do Sistema Nacional de Saúde e das grandes organizações, às vezes com várias, não estão integrados dentro da saúde ocupacional, mas também existem, devem e podem ajudar muito naquela valência de apoio fora da organização, e aqui um grupo de profissionais importantes. Não sei, uma das coisas que foi falado e que eu gostava de reforçar no guia é que o guia apresenta ferramentas validadas para a população portuguesa, como foi aqui referido, e da maneira como está apresentado deu bastante trabalho no sentido de mostrar para as equipas, se as equipas quiserem estudar algo específico, como a doutora Sandra Moreira referiu, podem pesquisar ali formas e várias ferramentas que podem usar e que podem ir pesquisar. E desta forma também acho que é um estímulo e motivação para as equipas. Quer acrescentar alguma coisa, doutora Sandra Moreira? Eu acho que o guia pretende também mostrar várias ferramentas possíveis, ou seja, é quase como o cardápio, não é? Em que tudo é possível desde que haja esta situação na empresa e que seja necessário investir nesse mesmo domínio. E, portanto, nós tivemos o cuidado, e foi até alguns pedidos mesmo, parte dos médicos do trabalho que estavam a pertencer ao grupo, que essas ferramentas estivessem quase na forma integral em anexo. Por isso os anexos são bastante longos por causa disso. Mas no fundo eu percebo que através dos anexos, pelo menos desfolhear, digamos assim, as páginas, ver se tem interesse, se pode ser aplicado em alguma empresa que tenham, acho que realmente foi uma boa iniciativa, digamos assim, e dar a conhecer também aquilo que nós podemos trabalhar ao nível das avaliações, dos vários tipos de avaliações que são existentes. Portanto, eu julgo que também temos um conjunto de ferramentas que já são muito úteis e que já podem ir um pouco mais longe para quem precise, quem queira, no fundo, avaliar alguns contextos mais problemáticos, digamos assim. Há aqui uma outra questão. Há um problema relativamente à aplicação de guia, a ausência de psicólogos do trabalho em muitas empresas e organizações. Eu acho que a presença do trabalho dos psicólogos de psicometria e dos psicólogos de trabalho e dos psicólogos clínicos obviamente é útil, mas eu alertava que hoje em dia, para a condução de veículos pesados, para condução a partir de determinada idade e para os profissionais de segurança privada, já é necessário a avaliação psicológica, já está na lei. Se calhar o que precisamos é que as empresas, quando são questionadas, em vez de questionarem apenas a ficha de aptidão, questionem um pouco mais o que é que se faz aqui e que serviços é que tem. Portanto, se calhar também por aqui as entidades reguladoras podem ajudar um bocadinho mais que estes fatores psicossociais sejam avaliados de uma forma sistemática, aplicando completamente a lei. Querem acrescentar alguma coisa do que eu agora disse? Desculpem eu estar a intervir tanto. Sim, é assim, a falta de um profissional habilitado, como seja um psicólogo de trabalho, por exemplo, não deve obstar a que os outros profissionais de saúde, nomeadamente o médico ou o enfermeiro, no âmbito do respectivo perfil profissional, não possam intervir, porque é evidente, por exemplo, mais uma vez fazendo uma comparação, se uma empresa, por exemplo, ligada à metalomecânica tiver riscos biomecânicos muito prevalentes e graves, o médico de trabalho não pode encolher os ombros e dizer, bom, não temos ergonomista, não podemos fazer nada nessa matéria, quer dizer, é assim, há um perfil profissional, há competências próprias inerentes ao médico de trabalho, com formação específica, e mesmo ao enfermeiro de trabalho, que lhes permite, possivelmente não de uma forma tão profunda como seria a do psicólogo de trabalho, mas pelo menos fazer este trabalho preliminar, daí que haja esta multiplicidade de ferramentas, de acordo com as situações que forem identificadas, para pelo menos fazer, digamos assim, uma situação ou de rastreio, ou até de avaliação individual e correspondente encaminhamento ou não para uma resposta adequada. Há também aqui uma observação de um colega, de um amigo que eu conheço, não vou dizer o nome, mas que está em França e que refere um pouco a evolução que está a acontecer em França para se intervir mais para as pequenas empresas,
e se nós aqui iríamos intervir dessa forma, eu queria salientar que há várias formas de organização de saúde ocupacional no mundo. O nosso, que é o sistema tudo incluído, à partida dá a responsabilidade aos profissionais de saúde ocupacional para decidirem quais são as necessidades para intervir e como vão usar o seu tempo, não é consultas, é tempo de serviço. Mas há outras áreas, nomeadamente, por exemplo, na Holanda, no sistema holandês, o médico do trabalho tem possibilidade de atribuir a baixa, o subsídio de baixa, mas também aquele sistema é diferente, ou seja, a empresa durante 15 dias, são umas semanas, agora não sei de cor, também paga esse subsídio. E então a empresa ajuda, se calhar, muito mais a manter, a adaptar o trabalho, para não ter que pagar um subsídio que não lhe serve de nada. Portanto, há um incentivo às empresas de manter o trabalhador, proteger o trabalhador, adaptar o trabalho ao trabalhador quando é necessário no seu regresso de um acidente, etc., etc., ou para que ele nunca entre em baixo. Portanto, há sistemas diferentes. A evolução certamente vai caminhar para sistemas otimizados. O nosso, já descobrimos aqui, já estamos em cima da mesa, caso parece uma sessão de trabalho para várias questões e, portanto, todas as pessoas que nos estão a ouvir também estão a contribuir com estes elementos e, portanto, eu volto a lembrar o nosso objetivo também deste webinar, que não é só celebrar e divulgar, mas é também que as pessoas mandem o seu contributo e já agora estamos a celebrar também o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que vai ser amanhã, que nós muito inteligentemente trazemos para o dia anterior. E dizer que também que neste dia que vamos comemorar amanhã vai ser enaltecido também e valorizado muito os serviços de saúde ocupacional, que eu acho que é um facto único, ou seja, a própria OIT destaca a importância dos serviços de saúde ocupacional nestas questões de emergência como a pandemia da Covid. E, portanto, eu julgo que também é um facto único de trazer esta temática a nível mundial e também é uma oportunidade para também os governantes, digamos, olharem para os serviços de saúde ocupacional também de forma diferente e darem mais força a estes serviços para, no fundo, as suas atividades terem mais sucesso e serem mais efetivas em todos os aspectos, eu acho. Eu acho admirável, ainda estamos com 157 pessoas, o que é ótimo. Há aqui uma outra questão, uma outra observação. Podemos estar a criar expectativas sem ter as ferramentas legais para intervir nas organizações, como deve ser. A minha opinião é que este guia é bastante prático, é bastante estimulante para as equipas e que dá ferramentas e ajuda. Eu próprio, por exemplo, em relação ao guia, ao cancerígenos mutagénicos e para a reprodução, muitas vezes vou lá para relembrar coisas que preciso no momento. E também acho que este guia vai ser isso, e pode ser isso. Mais uma vez, deem os vossos contributos, se calhar vão ser agora incluídos. O que eu diria é que não estamos a criar expectativas demais. Eu acho que este guia vai ajudar e ajuda as pessoas e cria consciências. Lembrem-se que os fatores psicossociais, em todos os relatórios únicos que se fazem de todas as organizações, estão lá. E é para não estarem sem riscos, sem problemas. Se não houver, mas quer dizer, pelo menos, mesmo que não haja problemas graves, significa então que há um fator terapêutico, que os serviços de saúde ocupacional estão a agir, porque podem ter a certeza, tal como no ruído, como nas poeiras, há sempre algum fator de risco que nós nessas áreas também temos de trabalhar. Eu acho que estamos um bocadinho avançados na hora, nós devíamos fechar, portanto, eu diria que dentro de 9 minutos devíamos fechar. Não sei se querem acrescentar alguma questão, os nossos palestrantes. Sim, é assim, como o Dr. Jorge já disse, não se pretende que este guia seja, digamos assim, um documento que todo profissional de saúde tem que saber no âmbito da sua função a nível de médico ou de enfermeiro de trabalho. É um instrumento que serve para consultar sempre que houver necessidade, sempre que houver dúvidas, sempre que houver uma situação que não esteja muito bem estudada, que não esteja muito bem avaliada, pelo menos temos ali o tal cardápio, como dizia a doutora Sandra, que permite oferecer toda uma série, seja de ferramentas, de instrumentos, toda uma série de potenciais de intervenção,
toda uma série de, nomeadamente a nível de mecanismos de prevenção, que podem ser desencadeados de acordo com a situação que tenha sido identificada. Portanto, basicamente à semelhança dos outros dois guias, é um apoio técnico, ou seja, acaba por ser mais uma ferramenta que qualquer médico, qualquer enfermeiro de trabalho, qualquer outro profissional que queira implementar e desencadear. Portanto, eu agora vou ser um bocadinho provocador, já ninguém pode dizer que não é por falta de haver um documento técnico que os fatores de risco psicossocial não vão ser avaliados, não vão ser identificados e não vai haver uma intervenção sobre eles. Portanto, a partir deste momento, digamos assim, tem todo o potencial para fazer isso. Eu gostaria também de acrescentar o seguinte, muitas vezes, e discutimos isto várias vezes nas nossas reuniões, que muitas vezes a intervenção dos psicossociais nas empresas é fazer um questionário, dizer quais foram os resultados e acabou. Ou seja, a integração nos serviços de saúde ocupacional é que permite não só essa avaliação, mas depois implementar as medidas, monitorizar as medidas e acompanhar os trabalhadores para que a prevenção seja efetiva. E é isso que realmente nós queremos, porque nós temos deparado com algum investimento de algumas empresas em fazer alguma coisa sobre esta área dos riscos psicossociais, em que no fundo às vezes acaba-se, esgota-se quando se aplica o questionário, sabem-se os resultados, dizem-se um conjunto de medidas gerais e acabou, ou seja, são iniciativas pontuais. O que nós preconizamos é que no fundo haja esta gestão de risco contínuo, ou seja, que haja sempre melhorias, uma nova avaliação, uma nova continuidade. E portanto isso julgo que só é possível quando estamos a fazer esta integração destes questionários, desta abordagem, digamos, mais de ambiente psicossocial, integrada no âmbito dos serviços, ou seja, que haja uma equipa que no fundo tem competências próprias, tem funções próprias, tem, digamos, o seu perfil próprio, mas que no fundo este alicerce no âmbito dos serviços de saúde ocupacional permite realmente uma intervenção muito mais efetiva em termos de prevenção, que é o que nós queremos para conseguirmos uma melhor bem-estar e saúde mental, digamos, da organização e dos trabalhadores em si. E, como já estamos muito avançados na hora, não dá para continuarmos, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco desta forma admirável até esta hora, tantos, a acompanhar-nos. Obviamente os nossos oradores são estrelas que nos mantiveram e nos estão a deram com a generosidade estas apresentações, mas realmente o nosso trabalho, o trabalho da Sociedade Portuguesa no seu trabalho, o trabalho desta equipa da Direção-Geral de Saúde, o trabalho de toda a equipa técnica, todos os peritos, é um trabalho para quem está no terreno. Portanto, é para quem está a assistir e para aqueles que aproveitem o nosso trabalho e que deem agora os vossos contributos. Há um fator de risco que não falámos hoje, que é quase impossível neste webinar nunca se falar, que é o teletrabalho, e por causa da nova organização de trabalho. Mas o teletrabalho, como já existia e agora está mais, mas pode ser um bom tema para um outro webinar que façamos com a Direção-Geral de Saúde, com ou sem guias técnicos sobre o tema, porque é um tema interessante e que seja para quem está em teletrabalho e que nos toca a todos nós, certamente também os métodos de trabalho e profissionais. Estamos a fazer muito trabalho em casa e sempre fizemos, e fora de horas e ao fim de semana, que seja para esses trabalhadores que estão mais longe, ou podem estar em espelho, estão um bocadinho lá, mas alguns estão totalmente em teletrabalho, que seja longe da vista, mas não longe do coração, e obviamente, mesmo para esses que estão num local de trabalho diferente, também existe saúde ocupacional para os servir e para os ajudar, e também existe, obviamente, a continuidade dos serviços de saúde ocupacional que não parámos durante a pandemia. Resta-me agradecer a todos os meus colegas também da direção da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, agradecer sobretudo aos nossos palestrantes e agradecer também à equipa da Raio X, maravilhosos, que nos ajudaram tecnicamente, estão por trás, mas a fazer com que tudo isto funcione, a Andrea Pinto e ao Tiago Gonçalves. Para todos, muito obrigado por esta hora e meia que eu gostei muito,
espero que também tenham gostado e bons sonhos, que o sono também faz parte da proteção em relação aos fatores psicossociais. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite Boa a noite, todos. muito obrigado, nós, obrigadíssimo.